Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos os irmãos, aos que estão assistindo agora, aos que vão assistir depois. Tivemos bastante gente justificando porque não poderia assistir, mas essas aulas elas estarão no YouTube. Hoje estamos num lugar diferente, porque o auditório está em reforma, está pintando. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui. Eu preciso saber se está todo mundo ouvindo aí. Quem está aí, de dar um joinha para mim. Falar, pastor, estou te ouvindo. Pastor, não estou te ouvindo. Porque hoje eu vi uma necessidade da Cat ficar cuidando do Micael. Hoje ela está de babá lá, porque a Gisele tem ensaio hoje aqui na igreja. Então está ouvindo, né? Então vamos lá. Bênção. Queridos, nós vamos estudar hoje sobre teologia sistemática, é o nosso tema, e estamos falando sobre teologia sistemática do professor Isaías Rosa. O livro ele é do Seminário Instituto Bíblico da UIBAD, e aí estamos estudando as doutrinas bíblicas, ok? Então a gente vai estar participando. Quem não adquiriu o livro, me procure. E a gente vai estar vendo todo o contexto. Então, nós estamos no capítulo 4. A gente vai estamos falando ainda sobre Deus, sobre a revelação de Deus, do capítulo 1, a doutrina de Deus e dos anjos. E vamos entrar nos anjos no capítulo 4. E aqui temos temos uma noção errada, de como se dá o entendimento sobre anjos, sobre demônios. Então, é muito importante a gente usar o contexto bíblico. Para você ter um exemplo, por exemplo, você tem uma série no Netflix que chama Lucifer, ok? Eu não assisti, não tenho paciência para assistir séries que falam sobre a Bíblia, principalmente se estão muito distantes do que a Bíblia diz. É um meio romântico, né, que eles põem, sobre Lúcifer, sobre os anjos, e então temos aí essa dificuldade de ter esse entendimento. Deixa eu só ligar o ar-condicionado. Okay. Meu Deus. Está um pouquinho de calor aqui agora. Então, nós temos aí sobre os anjos várias posições, vários filmes, vários entendimentos. Então, vamos começar sobre o que nós temos aí sobre anjos luminosos. Vamos começar a falar dos nossos anjos luminosos. Então, Deus, o estudo do anjo tem traído a curiosidade de muita gente. As pessoas se pegam muito sobre anjos. As pessoas desejam anjos e aquela monte de coisa sobre anjo, e a gente fica percebendo que tem uma compreensão errada, como eu disse. Então, temos a categoria dos anjos. Deus criou duas classes de seres inteligentes, anjos e homens. Então, são seres inteligentes, pode ver com os animais, eles são seres irracionais. As plantas, nem o tanto que os animais têm de mente e de compreensão, elas têm, apesar de que as plantas também têm alguma coisa que comunica, ou sentimento, sei lá, já ouvi falar algumas coisas assim, e é interessante sobre plantas, mas não é a minha área. Mas os animais, eu tenho animais em casa, consigo comunicar com eles, falo para não sair, não entrar, mas ainda não são seres irracionais. Por exemplo, o meu já mordeu o meu pequeno, ou seja, ele nem entende que o Micael, meu filho, pertence à minha casa. Então, é uma dificuldade que temos. Então, temos só dois seres inteligentes que foram criados por Deus. Tá? A classe de anjos é de natureza superior aos homens. Está escrito em Hebreus, capítulo 2, 7, na página 51. São espíritos, exercem uma série de atividades. A palavra anjo no hebraico é malai, no grego angelos, significa literalmente mensageiros, ou seja, eles são mensageiros, são eles que trazem, no contexto nosso, eles que trazem mensagens, eles trabalham a favor de Deus. Então, temos algumas atividades desses anjos. Os anjos podem exercer atividades como guerreiros, ok? Alguns ofícios, literalmente, ofícios que eles realizam. Então, nas religiões celestiais, eles são guerreiros, adoradores, executores de juízo e protetores.
Então, se você estudar a Bíblia, você vai ver alguns anjos e as suas atitudes. Temos, por exemplo, na guerra com Israel e com algumas nações, um anjo só matou uma nação inteira, com mais de 100 mil pessoas. Temos o anjo que passa no Egito, o anjo da morte. Temos o anjo que vai ali, os anjos que vão em Sodoma e Gomorra. Então, temos vários lugares onde fala de anjos. Temos um lugar que fala de anjos também em Isaías, Ezequiel e os demais lugares da Bíblia. E o próprio salmista diz: os anjos do Senhor campam ao redor daqueles que o temem. Então, a gente vê que anjos é bem dito na Bíblia. A Bíblia no Novo Testamento, os anjos vieram e adoraram ao Senhor. O anjo veio falar com Maria. Então, são muitos anjos escritos na Bíblia. Então, a criação dos anjos. Então, nós temos a criação dos anjos. Os anjos foram criados por Deus, Colossenses 16. Tudo foi criado por Deus, toda a criação. Há indício na Bíblia de que foram criados antes da fundação do mundo. Está escrito em Neemias. Aí está escrito em Neemias 9,6, dá um entender. A Bíblia detalha apenas a criação de um anjo, querubim ungido, ou seja, é um detalhe bem detalhado ali em Ezequiel 28. Os anjos não são eternos, também não são onipotentes, onipresentes, oniscientes. São seres assexuados, como o próprio Jesus diz em Mateus 22:30. As asas representam caráter simbólico. Então, é um caráter simbólico, não é que todo anjo tem asa, ok? Existem diferentes tipos de anjos, manifestações de anjos diferentes. Alguns estudiosos chegam a ensinar que no céu os crentes tornar-se em anjo, assumindo assim uma nova natureza. Mas o que Jesus está explicando não é isso. Não vamos tornar anjos. Jesus não está dizendo literalmente isso. Ele está dizendo em relação ali, quando ele estava falando em Mateus 22:30, sobre relação sexual e procriação no céu, sobre a questão de que se morre o irmão, assumia o mais novo, a esposa dele que morreu, da viúva, e assim por diante, diz quem seria a esposa dele no céu. Jesus diz que não seremos ali assim, nesse sentido, no céu, de relação sexual. Então, ele explica sobre o vínculo conjugal, ok? Seremos como anjos. A intenção de Jesus não era declarar que os homens serão anjos. Então, ele não tem essa intenção. Não é bíblico dizer sobre isso. O próprio Cristo, ele está com o corpo de homem nos céus, entende? Restaurado, da maneira que nós seremos restaurados, glorificado, como diz Paulo. Então, vemos aí, temos também a natureza dos anjos. Os anjos são reais, mas nem sempre visíveis. Hebreus 12:22. Então, a página 53. São espíritos incorpóreos, isto é, não possuem corpo físico como o nosso. Então, eles são espíritos, essa manifestação visível, uma visão, uma maneira de abrir o mundo espiritual para ter uma visão desses anjos, é algo divino, é algo sublime, é algo dos céus, é algo que a gente não precisa questionar Deus, mas que acontece. Esses seres, apesar de magníficos em poder, reconhecem e adoram a Deus e a Cristo. Então, porém, não devem jamais receber adoração. Anjos não devem receber adoração. Eles foram criados para adorar ao Senhor. Então, anjos não devem receber adoração. Anjos não devem ser adorados, não deve ter status de anjo, não deve ter... Então, é bem bíblico isso. O próprio João, quando ele foi levado, João Apocalipse, lá em cima nos céus, aí, de repente, aquele anjo tinha algo tão firme, glorificado ali na vida dele, que o próprio João cai no chão, ele diz, não me adora, adora o Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Então, vemos isso aí, ok? Apocalipse 22:8-9, não lhe faças isso, porque eu sou teu conservo, e de teus irmãos, os profetas, guarda a palavra, adora a Deus. O próprio anjo falou para João, então não há motivo nenhum para adorarmos João. Possuem a natureza de servos, ou seja, eles servem e não devem ser servidos. Deus os envia como agentes para ajudar os seres humanos. Está aí na página ainda 53. Ele ajuda os fiéis do Senhor. Deus ajuda ele. O próprio Jesus foi consolado pelos anjos após a tentação, após o Getsemane. Então, vemos aí servindo a Deus, servindo a nação de Israel. Os anjos sabem muitas coisas, mas nem sabem tudo. Então, os anjos não têm todos os poderes, ok? Toda a onisciência que Deus tem. O discernimento que possui foi dado pelo próprio Deus,
O entendimento que eles têm foi dado pelo próprio Deus, e isso faz com que eles tenham esse entendimento vindo do divino. Então, o poder angelical é superior, mas não é de maneira alguma acima de Deus. Eles também dotado de livre-arbítrio. A desobediência de uma parte deles, narrada na Escritura, evidencia que foi permitido escolha, ok? Foi permitido essa escolha deles de se rebelar contra Deus, juntamente com Satanás, o anjo, que era considerado um querubim ungido, e assim como diz as Escrituras, a gente vai ver mais para frente. Os anjos são velozes, Daniel 9, 21, então anjos são super velozes, entende? Velozes, furiosos, perdem para eles. Qualquer tipo de que temos hoje, que é super veloz, hoje temos sondas, temos drones, tem muitas coisas que são velozes, perdem para os anjos. Então, há até menção de pessoas vendo coisas atravessando assim, mas a gente não sabe se são anjos ou se são drones já criados com a velocidade da luz, do vento, do supersônico, não sei a velocidade que existe agora, do som, entende? Então, mas os anjos são velozes. A própria Bíblia diz na Daniel 9, 21. Tem capacidade de aparecer e desaparecer, todavia não são onipresentes. Por isso que Satanás não é onipresente, porque os anjos não são onipresentes igual o próprio Deus. Eles não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Satanás não pode estar aqui e na China, mas Satanás ele é conectado aos seus demônios. Então o reino ele não é dividido, ok? Então vemos isso aí, sabendo sobre a natureza dos anjos, a quantidade. A Bíblia, a Escritura mostra que são extremamente numerosos. Numerosos, a gente não sabe a quantidade. A Bíblia dá termos mais comuns, miríades, Deuteronômio, milhares e milhares, legiões, multidões de exércitos celestiais. Então é muito anjos, somente aquele que os criou conhece a quantidade. Então a gente não sabe a quantidade, a gente sabe que existe anjos, a gente não sabe nem a quantidade que rodeiam-nos quando a gente está na igreja, quantos que estão ali adorando, assim, a gente não sabe essa quantidade de anjos que há nos céus, ok? Existe uma hierarquia angelical. Então, na Bíblia, a gente estuda uma hierarquia angelical de acordo com o papel de cada anjo, papel de cada um. Então, vemos aí, os anjos são extremamente organizados, é uma hierarquia. Todos são chamados de anjos, são dados alguns nomes, tipo uma hierarquia angélica. Então, temos anjos, arcanjos, querubins, serafins. Aí também temos potestades, principados, hostes e tronos. Então, temos essa função, essa hierarquia que funciona bem e completa dentro aí das Escrituras, nos ensinando. Então, temos os anjos têm a função de defender, proteger, cuidar, levar as mensagens de guerrear. Essa é a função bíblica que nos mostra, são numerosos, cada um desempenha a sua atividade. Então, temos essa função aí dentro dos anjos protegendo, dos anjos cuidando, dos anjos levando mensagem e do anjo guerreando, um anjo só guerreando, e vemos isso aí. Aí temos também os arcanjos, são chefes, líderes, comandantes dos anjos, e a Bíblia faz a referência a eles no plural, ok? Então, há muitos arcanjos, a gente não sabe quantos também, mas somente um que tem o nome, Miguel. O Miguel, arcanjo, é o nome, entende? Então, somente um. Miguel é chamado Príncipe de Israel, tem autoridade de liderar grandes batalhas. Os arcanjos ocupam posições de principado, que tem autoridade sobre nações. Então, a gente não sabe se o nosso Brasil tem um arcanjo protegendo ele, o nosso país, entendeu? Assim por diante. A gente não sabe como funciona. Hoje, a Bíblia não dá uma referência exata, entendeu? Da ação dos anjos e a ação dos demônios. A gente sabe que o mundo é influenciado pelo maligno, ok? Então, temos aí os arcanjos. Temos os querubins, ok? A palavra querubim significa cobrir ou guardar, todavia a etimologia da palavra não é conhecida. Você vê a arca da Noé aí no nosso slide. Essa arca, ela é bem presente, porque ela nos mostra aí o nosso papel, entende? De entendimento de como a arca, ela nos mostra a cobertura. Então, isso aí foi desenhado e foi mostrado para nós. Então, os querubins aparecem na porta do Jardim do Éden, em cima da Arca da Aliança, nas cortinas do tabernáculo, na visão de Ezequiel, eles estão perante trono. Também fala da estrela da alva. Então, o único querubim citado na Bíblia é Lúcifer.
ok? Transliteração de estrela da alva. Esse era uma espécie de querubim-chefe. Não há registro nenhum na Bíblia que aponte Lúcifer como tendo sido um suposto regente musical. A gente tem um fake news aí dizendo que Lúcifer era o regente no coral e dos céus. Não tem nada disso na Bíblia, ok? Se alguém já teve esse entendimento aí, alguém ouviu falar disso, não tem nada disso. Sua função seria guardar e proteger, como é devidamente chamado de querubim da guarda. Ele era o protetor, então provavelmente até o acesso que ele tinha a muitos anjos. E aí temos outros que são os serafins, significa ardentes, são ministros de louvor e da adoração. Aí já mistura a música com esses seres. Cuidam do aspecto da reverência, da santidade e pureza do culto a Deus, na página 55. A experiência do profeta Isaías atesta isso. Então, o profeta ele tem aquela experiência, e aí o anjo purifica os lábios do profeta Isaías, trazendo ali para ele a purificação. E temos também, então, os principados, são anjos que possuem autoridade sobre as nações. Miguel é mencionado como aquele que ocupa essa posição de luta, Daniel 10 e 23. A Bíblia demonstra que anjos das trevas ocupam uma posição semelhantes, principados que ocupam semelhantes posições sobre nações. Então, a gente temos aí nações que são completamente aí tomadas pelo comunismo, por etc., de coisas que fecham para o evangelho. Então, dá um entendimento, sim, que elas estão fechadas a potestades, pessoas que visitam a África ou outros países sentem a opressão tão presente nesses lugares, e os nossos anjos também fazem esse papel. Potestades, o termo grego potestade denota a ideia de autoridade e poder. Anjos poderosos que possuem poderes especiais para salvar ou destruir. Nós vemos 1 Crônica 21:15, para matar e poder destruir tudo. São anjos poderosos que estão ali presentes, eles são usados por isso. E aí temos tronos, que refere-se à classe de anjos sobre os quais Deus assenta-se como rei e senhor, expressa uma relação mais elevada para com Deus. Temos aí Salmo 68:17, Ezequiel 1, e versículo 1 ao 28. Então, você tem a oportunidade de fazer essa leitura em casa. Não perca a oportunidade de estudar o livro, de estudar a palavra de Deus em conjunto com o livro, ok? Não passe batido de maneira alguma, você está tirando um tempo para estudar. Então, estude com zelo, estuda com excelência e se torne o melhor que você está fazendo, ok? Então, aí temos esses anjos, agora temos os anjos tenebrosos, aí temos os demônios, entende? E vou dizer para você, o que tem de séries de demônios e expressões de demônios e coisas assim que vai do além, entendeu? Temos filmes e muitos filmes mostrando demônios arrependidos, demônios isso, demônio aquilo. Mas o nosso parâmetro não são essas séries. As séries são ficções. O nosso parâmetro é a Bíblia, ok? Então, anjos tenebrosos constitui grupo de anjos que lidera querubim chamado Lúcifer se rebelou contra Deus. Então, uma terceira parte dos anjos, ou seja, uma parte dos anjos que estava com Lúcifer, eles tiveram uma queda após a rebelião. Deus não os aceitou mais. Eles são anjos hoje tenebrosos. Rebelião é a queda dos anjos. Vemos aí, a rebelião e a queda dos anjos são fatos registrados nas Escrituras, que têm o propósito de nos ensinar que nenhuma criatura é perfeita. Por isso foi criado para viver em busca de uma perfeição moral com Deus. A recusa da criatura fê-lo distancia-se mais do Criador, ou seja, há uma distância do Criador, há uma distância da criação de Deus, e aí se torna uma rebelião. Então temos um anjo diferente. O primeiro anjo é Lúcifer. Ele é um anjo diferenciado dos anjos tenebrosos, e ele é a estrela da alva, encontrado na Vulgata de Jerônimo, que significa aquele que brilha, ok? Então temos esse texto bem esclarecido. Deus preparou-lhe uma recepção especial, na página 58, no momento em que foi criado, constituído sobre todos os seres angélicos, sendo um querubim de guarda, estava diante do trono de Deus, tinha domínio até sobre um Éden mineral. Está escrito em Ezequiel 28, 12 e 15. Você faz essa leitura é uma maneira em que Deus trouxe a Ezequiel uma revelação, ao profeta uma revelação sobre isso.
Todas as demais revelações sobre Satanás que você encontrar em qualquer outro lugar que não seja a Bíblia, mera especulação, ok? Deus não trouxe ainda uma revelação significativa. A não ser o próprio Cristo que falou bastante sobre o diabo, sobre aquele o tentador, aquele que vem te tentar, o usurpador também. Então temos a corrupção de Lúcifer. Ezequiel 28:15, que levou Lúcifer a corromper. Segundo Ezequiel, o orgulho, a vaidade e a vontade de ser como Deus. Então o desejo dele era ser igual a Deus, ok? O orgulho cresceu no coração dele, uma vaidade. Então temos esses três domínios aí no coração de Lúcifer. Com livre-arbítrio, ele foi lá e traiu a Deus, tentando usurpar o seu trono. A corrupção de Lúcifer foi gradual, ou seja, a sua corrupção ela foi gradual, ou seja, de uma maneira ou de outra, isso foi acontecendo e ele também levou alguns anjos com ele. A rebelião dos anjos. Então, vemos aí, a Escritura relata que Miguel, liderando seus anjos, combateu a terça parte dos anjos, aliciado a Lúcifer, ou seja, o próprio Miguel liderou, até o Micael ele assiste Superbook, que é um desenho para criança. O Superbook ele mostra lá, ele liderando aquela força, é muito bonito o desenho, entende? Mas a gente não sabe exatamente como aconteceu aquela rebelião de verdade, como foi que Miguel, sabemos que Miguel realmente ali brigou por causa que a Bíblia diz em Apocalipse 12, 4 e 9. Paulo declara que esses espíritos malignos estão organizados em potestades, príncipe das trevas, ossos espirituais e maldades e habitam nos ares. Ou seja, Paulo ele dá uma explicação onde estão esses anjos. Então temos aí o líder dele é Lucifer, o líder desses anjos. Temos aí uma queda controvertida. O caos do universo é a queda. Então temos aí a teoria do Éden mineral, que é uma teoria falando sobre a queda de Lúcifer. Então, Lúcifer reinava em uma espécie de Éden mineral. Com a rebelião, ele caiu para a terra e aí ele foi mandado embora. Essa teoria carece de bíblica, né? Aí temos aí alguns filmes que falam sobre a teoria do Éden mineral, também alguns filmes, alguns estudos até mesmo cristãos, mas não tem uma base assim tão bíblica sobre isso. Temos aí o lugar de Lúcifer e seus demônios. Foram lançados na terra e ficaram vagando nos ares. Ao ser expulso, desceu ao centro da terra e instituiu o reino paralelo de Deus, chamado Inferno, onde governa rodeado pelos demônios. O que teria acontecido com Lúcifer e seus demônios depois de terem sido expulsos do céu? Segundo a Escritura, foram lançados na terra, ficaram vagando nas áreas onde Satanás estabeleceu o seu trono. Então, em muitos elementos da teologia popular, diz que ele está no inferno, ok? Que lá é o trono dele, milhares de pessoas são atormentadas por esse espírito. Porém, o inferno foi criado por Deus, ok? Nesse lugar, por ocasião da derrota no final, o diabo será lançado lá. Ou seja, o diabo não tem exatamente o domínio do inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno, as chaves do inferno, estão na mão do Senhor Jesus. Mas Paulo ele é bem específico que ele está rodando. O próprio Pedro diz que ele está ao nosso derredor. Então, ele não tem tempo de ficar sentado no lugar somente reinando, entende? E a maneira organizada que ele tem de se reunir com os seus demônios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, entende? Com os mitos, com os populares, que ele tem rabo, que a cor dele é vermelha, que ele tem um tridente. Isso é tudo uma criação do imaginário popular na época do catolicismo, principalmente em relação à cor vermelha, que havia uma crise entre a Igreja Católica e as vendas de um tecido vermelho, e essa crise fez com que a Igreja Católica levantasse algo que ia destruir economicamente um reino que tinha essas vendas. Então, é muito mito popular, mas a gente não pode dizer, e até hoje se usa esse mito popular por aí, mas o diabo, ele não é desse tipo que pintam por aí. Ok? Esses diabinhos, esses monte de coisinha que pintam, não é aparência. Eu acredito que a aparência dele é bem melhor e bem disfarçada. Anjo de luz, que é chamado para enganar. Então, o diabo ainda não está no inferno, ok? Apocalipse 20:10 diz que ele será lançado depois para o lago de fogo. Então, o diabo não está no inferno, ok? Temos aí o capítulo, nosso próximo capítulo, na página 59.
os demônios e os anjos rebeldes. Alguns teólogos defendem que esses anjos são demônios, são entidades diferentes. Algumas pessoas dizem que demônios e anjos rebeldes são entidades diferentes. Segundo eles, pessoas não são possuídas por anjos, enquanto que os demônios, sendo espíritos sem corpo, vagam por aí. Não há registro bíblico de nenhuma outra qualidade de espírito inteligente criado por Deus. Então, os demônios estão numa ou noutra categoria. Então, com a queda, os seres que foram expulsos do céu foram anjos. Então, não há nenhuma outra dizendo que Deus criou demônios, que esses demônios também se rebelaram contra Satanás e que eles são diferentes dos anjos rebeldes. Então, não há nada nas escrituras que vem dizer isso. Com a queda, os seres que foram expulsos do céu eram anjos. Os espíritos que estão presos em cadeia no abismo são anjos. Se os demônios não fossem anjos, precisariam ser classificados em outra categoria. Então, demônios são anjos rebeldes que caíram dos céus e estão por aí. A possibilidade de retorno de Lúcifer ao céu. Então, há estudiosos que defendem que Satanás sempre vai ao céu. Nós vemos no livro de Jó, livro de Jó falando isso, assumindo de Zacarias, assume que ele está no céu. No livro de Apocalipse, a gente vê que ele é chamado de acusador dos santos perante Deus. Então, é preciso entender que a expressão Satanás significa acusador, enganador, diabo enganador. Todos esses textos aparecem na função de acusador. O fato de usar a expressão perante Deus, o céu não significa que esse elemento seja suficiente para nutrir um ensino bíblico, uma teologia de que ele vai lá no trono de Deus, chega diante de Deus e começa a dialogar com Deus. Provavelmente ele não entra no céu, só assiste diante de Deus. Deve ser uma expressão em que ele está acusando de uma maneira geral, onde o mundo espiritual é interpretado, ouvido e falado por Deus, onde a presença de Deus está em tudo. Então não há uma demonstração realmente que o diabo vai diante de Deus. Ele sempre será o adversário de Deus e dos homens, porém o céu será apenas daqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que é Apocalipse 12, 11. Então esse céu que fala é o céu onde Deus está. E sendo Deus soberano e Senhor de todo o universo, o diabo também faz parte do universo. E Deus onipresente está em toda parte. E aí João, ele narra em Apocalipse a sua derrota. Então nós temos todos esses contextos sobre ele. Agora temos o caráter de Satanás, temos o caráter pós-queda de Lúcifer. Essa pós-queda de Lúcifer, nós temos aí quando ele é derrotado, quando ele é expulso dos céus, da presença de Deus, ele tem uma personificação do mal, é corrompido. E aí temos vários nomes. Diabo, que vem do grego diabolos, que significa aquele que divide, semeia, contenda, acusa, faz diversão. Satanás, adversário. Apolion, destruidor. Serpente, astuto. Beuzebu, impiedade. Maligno, caráter mau. Entende? Aí temos aí sem misericórdia. Dragão, que vem do termo dracon, sedutor, engana, enganador. Então temos tudo isso aí como nome dele. Então você vê que ainda tem outros, que é o pai da mentira, príncipe deste mundo, Leviatã, inimigo, Deus deste século, enganador. Então são vários termos dados a Lúcifer, ou seja, ao caráter dele, ok? Ao caráter dele. A Bíblia não diz que o nome dele é diabo, a Bíblia diz que ele é um enganador, que ele é aquele que semeia a acusação. Então não o nome dado ali é pela característica que ele tem, como havia no Antigo Testamento, Jeová Rapá, Jeová Jiré, Jeová Elohim, então, e assim por diante. Ok? A natureza e a atividade dos demônios. Então, o que os demônios fazem? Os demônios são espíritos malignos, inteligentes, que trabalham a serviço de Satanás. São organizados, em potestades, principados, príncipe das trevas, hoste maligna. Então, uma pessoa pode ser possuída por eles, ou muitos deles, como o próprio Jesus disse ali. E doenças podem acontecer, provocar doenças como epilepsia, problema de coluna, loucura, enfermidade. A pessoa demoniada tem si a presença de uma entidade maligna. Então, ele provoca doenças, possuem pessoas, oprimem pessoas, induzem ao erro, incitam o crente à rebelião, murmuração, desobediência, desvios, provoca sofrimento físico, psicológico, causado por guerras, crime, fome, peste, tudo é uma parte, perseguição religiosa. Promove doutrina, que eu achei muito interessante, os demônios promovem doutrina de caráter religioso, ou seja, ele veio para enganar.
Ele veio para enganar as pessoas com doutrinas falsas, com visões falsas, com manifestações falsas. Nós temos aí Joseph Smith, dos Mormons, que ele teve uma presença de seres, entende? Ele disse que um ser entregou para ele uma tábua, um escrito, e ele escreveu o livro dos Mormons. Então, você vê que tudo isso tem a ver com o que? Um desvio doutrinário, um desvio da Bíblia, dos princípios bíblicos e demônios manifestando nisso, ok? Então, temos toda essa parte deles. O destino final dos anjos tenebrosos. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Satanás será expulso dos lugares celestiais, será preso no abismo durante o milênio, depois será lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para sempre. Ok, esse é o destino dele. O diabo já sabe que ele é um rebaixado, entende? É como um campeonato, ele já perdeu. Ele já está fora, mas ele continua cumprindo tabela. Ele continua cumprindo tabela, continua oprimindo, continua fazendo coisas, entende, no coração dos homens, movendo os homens. Ele está cumprindo essa tabela, apesar de saber do futuro dele, porque o próprio Cristo revelou, o próprio Cristo profeticamente pela palavra foi revelado. Então, é o final dele. Então, tá aí. Descemos uma etapa que é a unidade 1. Agora vamos partir para uma etapa que é a unidade 2, doutrina do Espírito Santo. Ok? Você pode tomar uma água enquanto a gente vai iniciar isso aí. Ok, a gente vai começar pela doutrina do Espírito Santo. Então, temos aí algum capítulo 9 teológico da doutrina do Espírito Santo, a pré-existência do Espírito Santo, a identidade do Espírito Santo, símbolos dos nomes do Espírito Santo, que é muito usado e confundido com a pessoa do Espírito Santo, e a ação panorâmica do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, a gente tem aí alguns detalhes, e esses detalhes são bem descritos aqui para nós. Então, vamos lá, página 65. Você tem a página 65 aí no seu livro, você pode estar estudando. Nota teológica da doutrina do Espírito Santo. Por quê? Porque é muita confusão sobre o Espírito Santo e a sua ação. Então, não é uma tarefa tão difícil, todavia, com muita falta de conhecimento básico teológico, muitos cristãos acabam formando conceitos próprios acerca da pessoa e ação do Espírito Santo, palavras, músicas, que não tem nada a ver com o que é a pessoa do Espírito Santo, fora totalmente, biblicamente, sobre o Espírito Santo, entende? Porque é uma pessoa e é a terceira pessoa da Trindade. Então, vamos lá. Primeiro, a doutrina. As palavras que mais se agregam para a doutrina é pneumagiologia, como sendo a doutrina do Espírito Santo. Pneu, Espírito Ágil Santo. Logia, estudo da doutrina. Temos também paracteologia ou pneumologia. Então, consolador, e também logia é estudo. Então, temos aí também a pneumatologia, que é espírito, e doutrina ou ensino, ou seja, a doutrina do Espírito Santo. Então, é isso aí que nós vamos fazer nesse próximo agora da nossa teologia sistemática, estudando sobre o Espírito Santo. Então, a doutrina do Espírito Santo na história. A doutrina do Espírito Santo foi sendo formada, ok? Toda a formação que temos hoje é um entendimento que foi estudando da Bíblia de vários autores, várias pessoas, vários pastores, várias pessoas foram estudando e trazendo para nós de uma maneira sistemática. Por isso que é chamado teologia sistemática. Teologia sistemática quer dizer o quê? Quer dizer a sistematização das nossas doutrinas bíblicas. Então, temos aí essa doutrina. Conceito da doutrina do Espírito Santo. O conceito do Espírito Santo no Antigo Testamento. Acreditava que estava de forma mística, fenomenológica, ligado ao simbolismo, como, por exemplo, óleo, água, nuvem. Então, nunca foi perfeitamente compreendida a doutrina do Espírito Santo na época do Antigo Testamento, porque era uma ação que agia pelos símbolos. Então, eles trabalhavam. O Antigo Testamento
nós tínhamos não tinha aquela ideia divina sobre a divindade do Espírito Santo, sobre quem era o Espírito Santo. Então, a gente volta novamente àquela ideia, entende, do triteísmo, ou seja, criar mais um Deus na mente do povo que tinha costume de conhecer um Deus, porque haveria vários deuses. Baal era um Deus, e outros deuses que haviam naquela época. Então, vemos aí, não havia ideia de que o Espírito Santo fosse uma pessoa, uma divindade. No Novo Testamento, o conceito do Espírito Santo como pessoa é revelado, e aí começa uma revelação vinda do próprio Filho Jesus, do próprio Cristo, ensinando sobre isso. E aí, quando ele fala outro Consolador, ele está falando da mesma natureza, ou seja, uma pessoa. E o Espírito Santo veio no dia do Pentecoste, e a igreja nunca teve problema em relação ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo sempre foi adorado na igreja da mesma maneira que o Pai e Jesus Cristo, 2 Coríntios 13:13. Então, a igreja não tinha mais dificuldade, a partir daí nós, como igreja, não temos dificuldade sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, temos no começo da igreja, como fala, nós não tínhamos a dificuldade de saber que o Espírito Santo existe, mas surgiram algumas doutrinas erradas sobre o Espírito Santo. Então, a primeira doutrina é os montanistas, ok? Por quê? Porque uma pessoa disse que o Espírito Santo incorporou nele e ele se tornou o Espírito Santo, ele falava como Espírito Santo. Então, Montano foi um sacerdote pagão, e aí ele teve essa ideia, ele se diz porta-voz do Espírito Santo. Então, o grupo se reunia, havia manifestação do Espírito Santo, como acontecia com a igreja de Atos, a igreja primitiva, onde falava, profetizava, recebia revelações, porém ele exagerou em todas essas revelações, onde ele disse que o próprio Espírito Santo era ele, e além disso ele começou a promover o ascetismo, ou seja, você tinha que se isolar para ser santo, você tinha de ir para uma montanha, você tinha de ir para o mosteiro, e aí ficar ali e se isolar, vestir diferente, etc., e aí proibindo o casamento, que é o celibato, que é uma dos ganchos da Igreja Católica até nos dias de hoje, e aí os jejuns severos. A igreja foi para cima deles, e foi a primeira divisão da igreja, a primeira cisma, e aí os líderes da igreja passaram a ver as manifestações sobrenaturais já com um olhar mais delicado. Então, essas questões das manifestações, língua, profecia, começou a ser com muita reserva, principalmente naquela época, e se estendeu por muito tempo. Então, no século III surgiu outra doutrina, que é a doutrina de Ário, que já ataca a Trindade inteira, principalmente o Espírito Santo e o Filho. Ele fala que o Espírito Santo, Ário negou que o Espírito Santo fosse pessoa de divindade. O Espírito Santo era mais uma força impessoal vindo de Deus, entende? Uma força de Deus que vinha dele. Então, ele não reconhecia. Então, Ário ele foi excomungado de Nicéia, e aí nós temos o credo de Nicéia. Se você for lá no Google, você vai clicar no credo de Nicéia, e aí você vai perceber ali no credo de Nicéia, entende? Ali onde fala dele. Então, temos aí o conceito do Espírito Santo de dias atuais. A doutrina do Espírito Santo ainda continua sofrendo muitos ataques. Vemos aí muitos ataques ainda sofrendo, e aí há uma discordância no dia de hoje, que são os cristãos tradicionais e que herdaram da reforma do século XVI e reconhecem a personalidade e divindade do Espírito Santo, porém não a contemporaneidade da manifestação, como cura, línguas estranhas. E aí temos aqueles que são chamados pentecostais, cristãos pentecostais ou renovados, carismáticos, cristãos que realmente entendem que a ação do Espírito Santo em relação a isso há uma continuidade, entende? Então temos essa divisão, e aí temos outros grupos que foram surgindo, né? Os pentecostais, carismáticos e renovados, que fortalecem ainda mais a doutrina sobre a manifestação do Espírito Santo com dons, línguas, curas e etc. Então temos aí esses dois grupos sobre nós aí. E temos agora a doutrina da revelação progressiva do Espírito Santo. Então, como que o Espírito Santo se revelou? Então, ele foi se revelando, o próprio Deus foi se revelando aos poucos, e o Filho e o Espírito Santo aos poucos. Então, a maior dificuldade para entender a revelação da pessoa da Trindade se deu entre os judeus. Então, novamente, a revelação progressiva da pessoa da deidade
evitava que os judeus entendessem que era mais um Deus. Então, o politeísmo era muito grande. Para você ter ideia, havia vários deuses. Havia Deus da chuva, Deus do sol. No Egito, por exemplo, o Deus do Nilo, quando as 10 pragas elas atingem 10 deuses do Egito, destrói o panteão de divindades do povo egípcio. Então, essa revelação ela não acontece. Por quê? Queridos irmãos e alunos, para não trazer esse entendimento. Mas houve um desenvolvimento em que era apresentado o Espírito de Deus, o sopro de Deus. Então, foi acrescentando aos pouquinhos. Mas a revelação se deu de forma progressiva. No Novo Testamento, a igreja já conhecia a Trindade. Ou seja, ouviram Jesus ensinando durante seu ministério, ele, o Pai, era uma divindade, e que havia outra pessoa, o Espírito Santo, e dessa maneira as 3 pessoas foram bem apresentadas biblicamente, tanto por Jesus, tanto pelos apóstolos, como principalmente pelo apóstolo Paulo, dizendo alguns detalhes bem grandes e profundos sobre os 3, sobre principalmente o Espírito Santo. Então temos aí uma outra visão, que é uma visão dispensacionalista da doutrina do Espírito Santo. Acompanha aí, irmãos, é rápido, é muita coisa, mas vai respirando aí, vai acompanhando, senão a gente não entende. Então, aqui é só para lembrar você, ok? Estudar é o seu papel, você lê em casa, e se você fizer em 15 minutos, você lê muitas páginas do livro, e mais ou menos 1 hora, 2 horas na sua semana você tiver, você lê todo o livro, você lê com calma, estuda os versículos. Então, pega o seu celular, bate os versículos ali, entende? Você vai achar rapidinho. Mas não deixe de estudar, ok? Não perca seu tempo e estude e aprenda, ok? Então, vamos lá. Essa visão dispensacionalista da doutrina. Então, o dispensacionalismo é uma teologia envolvendo um teólogo chamado C.I. Scofield. Então, ali ele mostra os 7 dispensações: a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, que o governo manda, a promessa da lei, da graça do reino. Então, muita gente interpretou depois dele de uma maneira equivocada. Então, ele traz isso aí ele mostra sobre isso aí em alguns versículos bíblicos, e aí, cada uma delas, o homem é reconciliado por Deus, e de uma única maneira. Então, na teologia, a história é dividida em blocos de revelação, dando a impressão de que cada pessoa da deidade atuou. Então, ele mostra que cada pessoa atuou aquilo. Ele mostra que cada pessoa estava atuando de uma maneira em que se manifestava a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma divisão que ele mostra ali e que hoje temos a crença que é o Espírito Santo atuando. Então, seja o Pai na criação e nos demais cuidados, e na direção até chegar a Jesus, o Filho, o Messias prometido, e aí depois chegar ao Espírito Santo. Então, é uma criação, ok? Que trouxe sobre isso. E também mostra sobre a lei e a graça, né? Que é uma divisão que é bem manifestado sobre isso. Você pode estar estudando ali, porque é uma progressão. O ensino bíblico ele é uma progressão de tudo que se tornou conhecido. Hebreus disse era a sombra das coisas que iriam acontecer. Então, o Espírito Santo, uma medida por medida no Antigo Testamento. Então, vamos ver como que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Se ele não era conhecido como uma pessoa, como era a sua manifestação? O que acontecia? Mas a própria Bíblia sempre registrou. Então, nem todos compreendem perfeitamente a expressão, porque Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Então, foi dado por medida, ou seja, não era o tempo de se revelar tudo. Então, no Antigo Testamento, era limitado, sendo muito diferente da sua atuação. Não quer dizer que o poder dele é limitado, porque ele é todo poderoso. Era a maneira que ele agia como uma comunicação ao Antigo Testamento. Por exemplo, Micael, entende? A maneira que eu comunico com Micael é diferente da maneira que eu comunico com Marcos, que é diferente da maneira que eu comunico com a Gisele. Então, você vê que há uma maneira de se comunicar com pessoas. Então, a gente tem de entender
que a desenvoltura que estava acontecendo, o mundo, a sociedade, fez com que as pessoas iam entendendo a Deus e Deus ia se manifestando a eles e se deixando a conhecer, entende? Para que ninguém dissesse não existe Deus. Então, o Espírito Santo ele trabalhou, ok? A ação dele limitada. A ação dele foi sobre reis, sacerdotes e profetas, e ele trabalhou sobre esses 3 grupos. Essa teoria, porém, não retrata muita verdade sobre os textos bíblicos, apesar dele trazer capacidades sobre aquele povo. As expressões que temos aqui sobre descia e subia o Espírito Santo não é uma questão literal, ok? Porque sendo Deus, ele poderia estar em todos os lugares. A manifestação dele é mais uma maneira da gente entender como que ele se manifestava. Por exemplo, hoje a ação dele é estar em nós, porque o profeta Joel disse, o próprio Jesus disse que o Espírito Santo viria, ok? Mas naquela época o Espírito Santo não viria da maneira que ele veio hoje. Então, para nos entender. Então, a gente não pode dizer assim, o Espírito Santo ele descia, entende? Acabava o trabalho dele, ele subia para o céu. Mas se ele é Deus, como que ele está em todos os lugares, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Entende? A mesma maneira aconteceu com o Filho. Ele abriu mão da sua onipresença para estar entre nós. Ou seja, quando Jesus estava aqui, entende? Ele estava na forma humana e ele não era onipresente, ele não estava em todos os lugares. Hoje, o Cristo tem a onipresença. O Espírito Santo veio atuando sobre homens desde o período antediluviano, convencendo o homem do pecado. Você vê aí as pessoas. A liderança tinha o privilégio da operação do Espírito Santo, mas não excluía o povo. Pessoas também eram tomadas pelo Espírito Santo. E Jesus, como Deus e precedendo a igreja, recebe a plenitude do Espírito Santo, conhece toda a revelação divina e assim começa a trazer para nós. Ok? Então, a linguagem veterotestamentária acerca do Espírito Santo era uma questão de atuação do Espírito Santo. Ok? Era uma questão de atuação. Descer, subir, tomar, entrar, sair. Era uma maneira que ele estava atuando. Ok? A impressão que temos quando lemos o texto é de um Espírito que vem, apodera e depois abandona. Essa é uma expressão que a gente tem, mas contudo, precisa entender que o Espírito Santo é uma divindade onipresente. Senão, como que ele habitaria em mim, habitaria na igreja, habitaria em todo mundo? Ele estaria falando comigo, e ele estaria falando com todas as pessoas, ele estaria usando eu, e aí usa um pastor lá em Tóquio, usa outro irmão lá não sei onde. Como que ele faria isso? Ele só faz porque ele é Deus. A sua atuação, página 71 no Antigo Testamento, apesar discreta, permeia todos os livros. A gente tem que prestar atenção nisso. Ok? No Novo Testamento encontramos várias promessas de Jesus relacionadas à vinda dele. Enviar, quando ele vier, recebereis poder quando vier sua vinda. Ok? A sua vinda, porque é uma promessa de Joel, a maneira que ele viria. Então temos aí. E a importância da doutrina. Em primeiro lugar, a importância da doutrina é alicerçar a fé. Se você entende e estuda a doutrina do Espírito Santo, você alicerça sua fé. Defesa de convicções sobre a deidade, sobre quem ele é, e a personalidade e contemporaneidade de suas manifestações. Ou seja, o Espírito Santo ele continua agindo. Não há um texto na Bíblia que diz que ele é limitado só para o dia dos apóstolos, limitado só para isso. Ninguém pode dizer isso, entendeu? Não há nenhum texto na Bíblia que diz que há uma limitação do Espírito Santo, porque ninguém limita o Espírito Santo, porque ele é Deus. Ok? Respira. Então, temos aí o nosso texto. Ele é bem complexo sobre isso. Agora, vamos falar sobre a pré-existência. Então, quando estudamos o Espírito Santo, não estudamos na maneira de sua origem ou nascimento, porque ele é Deus, ele já existe, pré-existe junto com Deus. Então, o que a gente vai estudar? Vamos estudar sobre o que diz sobre a sua pré-existência. É mencionado na Escritura que a Terra era sem forma, Gênesis 1 e 2. Ele parava sobre as águas, ok? Havia uma formação pelo Espírito Santo, ele estava renovando a Terra, ele trazia alguma coisa sobre a Terra. Não obstante, a Escritura chama ele de Espírito Eterno, ou seja, a primeira vez que fala dele,
mas as escrituras em Hebreus 9:14 fala que ele é eterno. Sua existência é eterna, ou seja, sem princípio, sem fim. Também é chamado de Deus. Em Atos capítulos 5, 3 e 4, ali tem um momento importante sobre Safira, sobre ali quando ele estava enganando, e ali Pedro chama ele de Deus, ok? Ele é autoexistente, dá a entender. Então a gente tem aí, você tem os seus textos bíblicos, ele é onipotente, tem um texto bíblico da onipotência dele, ele é onipresente, tem um texto em Salmo, ele é onisciente, 1 Coríntios, ele é eterno, Hebreus, e ele é criador, verdade, autor da vida. Então você vê aí que estão os textos bíblicos aí, que você pode estar acompanhando. Faça a leitura bíblica, porque você precisa da Bíblia antes do livro. Então, se você leu aqui e passou batido na sua escritura de fazer essa leitura, a sua mente vai gravar, talvez nem grave o que o livro disse, ok? Mas se você fizer essa leitura no texto bíblico, o Espírito Santo vai trabalhar em cima disso, ok? Porque se você nunca leu Hebreus 9:14 falando que o Espírito é eterno, você vai se perder. Você vai se perder. Se você nunca leu que ele é criador, Jó 26:13, 33:4, Salmo 104:30, você vai se perder. Ok? Então faça isso com calma, estude de verdade, não perca seu tempo. Ok, agora temos a igualdade dele com a Trindade. As Escrituras colocam o Espírito Santo em igualdade com o Pai e o Filho. Gênesis e João mostra aí a palavra façamos, é uma pluralidade de pessoas, temos aí em Gênesis 1:26. Aí, portanto, ele está dentro da criação da natureza e o homem, e aí são obras das três pessoas da Trindade. E aí temos aí, evidenciando também a igualdade na sua posição da eternidade. Havia outra doutrina falsa, que era uma doutrina subocionista, ok? Ela falava que o Espírito Santo ele é inferior ao Pai, inferior ao Filho. Não existe isso de subordinação, ok? O fato de ocupar a terceira pessoa da Trindade, página 74, não diminui nem torna diferente das demais pessoas. É mais uma questão de organização, de manifestação das obras, ok? O Pai na criação, entendeu? No princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Por Jesus Cristo, depois veio a redenção, depois após a queda, e aí depois a manifestação do Espírito Santo, que é a nossa manifestação aqui. A água caiu aqui, já peguei. Então, o Pai idealizou, olha só, página 75. O Pai idealizou a redenção antes da fundação do mundo. Aí tem um texto sagrado, Efésios 1:4 e Apocalipse 13:8. O Filho executou na cruz do Calvário, Hebreus 9:22. E o Espírito Santo aplicou a salvação no homem perdido, levando ao arrependimento. Cara, muito legal isso. Entendeu? Você vê que é a atuação dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo planejado por eles, para nós, para a glória de Deus. Então, temos aí o credo de Atanásio, que vem reafirmar a igualdade, entende? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são distintos, ok? E você pode fazer essa leitura do credo de Atanásio, falando sobre a Trindade, é muito bonito, e tem também outros ensinos sobre Atanásio, que é um defensor da Trindade e da igualdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também da separação de suas pessoas, ou seja, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, e assim por diante. Então, o Espírito Santo ele é distinto do Pai e do Filho. O Espírito Santo é distinto porque ele tem personalidade própria, ok? É livre para tomar decisões, Atos 13:2. Não foi Deus que disse, foi o Espírito Santo, como Deus que tomou a decisão, como o Filho tomou a decisão da salvação, e assim diante o Pai tomou a decisão da criação. Então, são decisões tomadas por eles. Então, a gente vê que muita gente tem atacado a Trindade. Aí temos os modalistas, os unitaristas, que negavam a doutrina do Espírito Santo, ensinava que Deus se manifestava de três maneiras na história. Que o Pai manifestava quando manifestou o Pai, quando manifestou o Filho, quando manifestou o Espírito Santo. Porém, isso é refutado, ok? Isso é refutado. O credo de Atanásio é claro e afirmar: adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade.
Não confundimos as pessoas, nem separamos as substâncias, pois a pessoa do Pai é uma, a do Filho outra, do Espírito Santo outro. Cada um é uma pessoa distinta. Aí temos o quê? Mateus 3, 16 e 17. E aí vemos a personalidade do Espírito Santo distinta em Atos 13 e 12 e Isaías 63 e 10. Então, você vê muito sobre isso. Presta atenção nos textos bíblicos, estude e aprenda sobre essas questões. E aí nós vamos aprendendo um pouco mais sobre o Espírito Santo. Respira aí. E aí, embaixo, queridos, tem a questão para reflexão, ok? Não jogue seu tempo fora. Estude, aprenda, ok? Estude o livro, responda as perguntas. Já tem um espaço vago aqui embaixo, ok? Espaço vago aqui embaixo, responda aí, risca seu livro inteiro. Ele é seu trabalho de estudo. Quer fazer num caderno? Faça no outro caderno. Eu fiz até uma reguinha de papel, ó. Eu marco meu livro inteiro, entende? Eu marco o livro, marco minhas ideias, marco as comparações. Não perca o seu tempo, ok? Então vamos lá. Então a gente está no capítulo 3. Aceleramos mais que o Ayrton Senna. Não vamos ficar para trás, ok? Vai aprendendo sobre isso, vai anotando os detalhes. Página 77. Quem é ou o que é o Espírito Santo? Então, a gente vai ver muitas visões distorcidas por aí, muitas pregações erradas, muitos hinos mal cantados sobre a pessoa do Espírito Santo. É um perigo. Por quê? Porque você distorce a pessoa do Espírito Santo. Quando é sem maldade, aprendido por alguém que ensinou errado, que aprendeu com alguém que ensinou errado, que ouviu e não consultou nas Escrituras, que a maioria das falas erradas é porque a pessoa ouviu e não consultou nas Escrituras, ok? A pessoa ouviu alguém falar e não perguntou, será que ele falou a verdade? Vou chegar em casa e vou estudar sobre esse assunto. Pega a Bíblia e estuda. Hoje temos muitos textos, Bíblias com concordância. No celular, você clica, se você manda lá perguntar na Bíblia que tem no seu celular, Espírito Santo, na hora aparece um monte de Espírito Santo, entendeu? Na hora aparece. Então, faça isso você também, meu irmão. Eu questiono até as músicas, assim. A Gisele, ela ministra o louvor, ela é uma das pessoas que ministra o louvor, e aí a música às vezes é cantada, e às vezes eu nem presto. Por quê? Porque para a Gisele, ela tem uma facilidade de ouvir as melodias, e ouvir se está entonado ou não, e aí ver a parceria das músicas, a música se encaixa com o ritmo, com a harmonia, e assim por diante, a letra, eu já vou direto na letra. Eu vou na lata, tum! A música pode ser a mais bonita que for. A letra é meio herética, ou totalmente herética, eu já falo, não gostei da música. Oh, mas a música toca tão bem, é tão legal, e não sei o que, a batida, não sei o que. Não gostei da música. Perdi a graça com a música. Eu literalmente perco a graça com a música. Principalmente por quê? Porque eu estudo a Bíblia, eu estudo o Espírito Santo, eu faço o meu estudo sistemático. E fazendo isso, na hora o meu semblante cai. Então, se você vê essa falha minha, quando eu estiver cantando, pode saber, meu semblante caiu porque está cantando errado. Aí eu também não vou brigar com ninguém para tirar a música. Tira, entende as pessoas. Eu sugiro, mas se continuar cantando, eu vou sugerindo até ensinar biblicamente. Eu já mandei sugestões e eu acredito que tem que ser assim. Quando a canção é bíblica, uau, meu coração se regozija, porque ela é bíblica. Então, vamos lá. O Espírito Santo é essencialmente Espírito. O Espírito Santo é a única pessoa da Santíssima Trindade que não possui título como Deus Pai e Deus Filho. Foi revelado apenas como Espírito, Salmo 51, 11 e 63, 10, designado no termo hebraico como ruá, no grego pneuma e no latim espíritos, soprar e respirar, ou seja, fôlego. O Espírito Santo é essencialmente Espírito, como é o Deus Pai.
Então, a única pessoa que é diferente é o Filho, e o Espírito Santo é a essência de Deus Pai. Sendo o Espírito incorpóreo, não estando, portanto, limitado a um corpo físico como seres humanos. O Espírito Santo é de natureza infinita e eterna, possuidor de todos os atributos da deidade, página 78, pré-existente de todas as coisas criadas. Okay? A única pessoa que não possui título humano é incorpóreo. Quando há uma manifestação no cenáculo, de repente, eles viram a manifestação do Espírito. Não quer dizer literalmente, a casa começou a soprar igual um condenado, o fogo começou a pegar. Não, aquilo ali era uma maneira que houve uma expressão da maneira que eles enxergaram, da manifestação do Espírito Santo visível. Eles sentiram a presença de Deus e começaram a sentir aquele poder. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Não pode ser confundido com uma força, meus irmãos. Como poder. Existe o poder dele, mas ele não é o poder, ele é uma pessoa. Ok? Poder do Espírito Santo não quer dizer que ele é somente poder. Quer dizer que é algo que há nele que é dado a nós. Porque ele é o Espírito Santo, uma pessoa. Mas ele é confundido com unção, fogo, vento, assim. Então, vamos lá. Na língua grega, o Espírito Santo é chamado de pneuma, embora pneuma seja neutro, masculino, um pronome masculino e quem nos é acompanhado, porque o próprio Jesus faz uma referência, mas a palavra pneuma, ela é neutra. Aí Jesus ele fala sobre o allos, que no grego significa da mesma natureza, a igreja igreja primitiva, para uma defesa sobre que o Espírito Santo é a mesma essência, entende? Eles voltaram nessa palavra no grego, que é allos. Ou seja, quando Jesus está falando, eu vou enviar alguém que é igual a mim, ele está dizendo a água de água, ok? Ele está dizendo da mesma essência, ok? Ele não está dizendo, olha, eu vou enviar alguém que é maçã porque eu sou laranja. Não, ele está dizendo, eu vou enviar alguém que é maçã de maçã, água de água, da mesma essência, do mesmo jeito. E é isso que Jesus estava dizendo. Então, aí também temos algumas demonstrações sobre o Espírito Santo, ok? Que ele intercede, só uma pessoa pode fazer isso, tem o poder de escolha, possui sentimentos, entende? Que ama, geme, entristece, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Você não entristece uma força, você não entristece um poder, você entristece uma pessoa. Pensa, raciocina, determina, os textos bíblicos aí estão lotados aí para você. Guia e conduz, Romanos 8:14. O cristão pode cair no erro de rebelar, entristecer, mentir, blasfemar, até mesmo extinguir o Espírito Santo. Está aí os textos bíblicos. Então, seja uma pessoa... Sendo uma pessoa, devemos procurar nos relacionar com ele. Você se relaciona com o Espírito Santo. Gente que está por aí, Deus, manda o poder do Espírito Santo, manda o poder do Espírito Santo, e não conversa com o Espírito Santo, ele não entendeu a doutrina do Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do teu poder, poder do teu Espírito, fogo do teu Espírito, mas não tem um relacionamento com o Espírito Santo, ele não entendeu como é que funciona o que o Espírito Santo biblicamente se diz. Então, muita gente sente calor, frio, e calafrio, arrepio, gozo, paz, alegria, e diz, é o Espírito Santo. A gente tem que tomar muito cuidado com esses sentimentos, ok? Muito cuidado. Por outro lugar, as pessoas dizem a pomba, óleo, fogo, vento, são personificação dele. Então, o Espírito Santo deve ser considerado dentro de uma visão mais madura, adulta e bíblica. Então, a gente olha para ele como uma pessoa e entendemos esses detalhes do fogo, da unção, da maneira que ele vem, o vento, o sentimento que temos da presença dele, pelo Espírito, ele se manifesta em nós, a gente sabe que ele está ali, é uma manifestação mesmo, eu mesmo já senti a presença do Espírito Santo, eu acredito que muitos aí podem dizer a mesma coisa, uma voz, alguma coisa que te guia, alguma coisa que te dá direção, uma maneira, entende que é uma manifestação, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não dizer que é outras coisas. Então, a personalidade do Espírito Santo ela foi negada, ok? A personalidade foi negada
os monarquinistas e pneumatiquianos. Era apenas uma força. Havia uma negação pelos socianos, e aí também outros mais recentes negaram eles, e os sabelianos, unitários modernistas sabelianos, também defendem uma heresia totalmente diferente do Espírito Santo. Então vamos tomar cuidado sobre essas questões sobre o Espírito Santo, para a gente não errar. O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, da divindade, ok? O Espírito Santo é apresentado nas Escrituras como ser divino. Então temos aí, sua eternidade não teve começo nem fim. Então ele não veio a existir. Então ele é procurado por nós, ele tem todas as características, ele é santo por natureza, ok? Ele é santo, ele é soberano, ele é onipotente, ele é onisciente, conhece todas as coisas. Salmo 139 diz ali os textos sobre a presença do Espírito Santo. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Para onde fugirei do teu Espírito? Atos 17, 24 ao 28. Ele é imutável, ele não muda, sendo infinito, nenhum espaço para limitar. Sendo coexistente, tem a mesma qualidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele sendo coessencial, a mesma essência, ok? Então, esse é o Espírito Santo. Então, a divindade do Espírito Santo fica provada também pela maneira como a igreja o tratava. Então, se você lê Atos dos Apóstolos, que é chamado Atos do Espírito Santo, você fica perplexo da maneira que a igreja entendia sobre o Espírito Santo. O Atos dos Apóstolos é chamado também Atos do Espírito Santo. Ali, Lucas, no seu entendimento, na sua teologia, ele ensina profundamente coisas do Espírito Santo, a qual Paulo também ensina e não contradiz, ok? Eles se completam, Lucas e Paulo, eles se completam, a teologia lucana com a de Paulo se completam, apesar de que pessoas querem separar o entendimento de Paulo com o entendimento de Lucas, que Lucas é temporário, Paulo é para os nossos dias. Isso não existe. A Bíblia não desfaz o Espírito Santo em entendimentos de A ou de B. A Bíblia se completa. Lucas, ele se completa com Paulo, apesar de Paulo ter mais entendimento que Lucas pelo estudo dele, pela capacidade, pelos dons que Deus deu, pela manifestação que Deus deu, diferente, super sobrenatural e maior que a de Lucas, mas o entendimento pelo Espírito Santo de Lucas com os próprios apóstolos, até mesmo com o próprio Paulo, trouxe o entendimento do Espírito Santo e elas se unem, ok? Essa teologia e a doutrina do Espírito Santo se unem tanto em Lucas como em Paulo. Bola para frente, capítulo 4, para a gente terminar no nosso tempo aí e não ultrapassarmos o nosso período e não cansar, porque é muito corrido. Isso, ok? Então vamos lá. Símbolos do Espírito Santo. Então aí você tem o vento, tem o fogo na nossa imagem aqui, temos água, são símbolos do Espírito Santo. Então símbolos eles oferecem quadros concretos de coisas abstratas. Então representa, são arquetipos, personagens, temos símbolos do Espírito Santo que nos mostram aí. Então nós temos o vento, o Espírito Santo, quando seja uma pessoa ter significado, seu nome ligado ao sentido de uma força impessoal da natureza. O que é o vento? Você sente o vento, mas não vê o vento, mas você vê a força do vento, a manifestação do vento, vê a presença do vento. Agora eu estou tendo um vento artificial do ar-condicionado aqui, gelando a minha cabeça, que coloquei o laptop bem debaixo da minha cabeça aqui. Então você tem um vento aí. Então essa é a comparação. Por quê? Porque o soprar, o fôlego, vem de ruar, nefesh é alma. E aí, ser vivente, que tem um fôlego. Então temos aí essa expressão. Então podemos sentir o efeito do vento, porém, entende? Na página 82, não podemos vê-lo e muito menos saber de onde vem e para onde vai. Também não há lugar. Essa é uma demonstração clara de como ocorre a ação do Espírito Santo. Então é uma maneira. Então a gente não pode dizer que o Espírito Santo é uma força de vento, uma força disso, daquilo. Não, é a maneira que tenta explicar a manifestação do Espírito Santo. Outra é a água. A água representa o sustento da vida.
Assim como o fôlego representa o sustento da vida, tem outras funções, tá, como refrigerar, lavar, vivificar e matar a sede. Então, a água representa o sustento, serve também para lavar. E aí o Espírito Santo é ensinado como água. As promessas de Deus sempre da vida do Espírito Santo estão diretamente à água. Rios de água correrão de você, ou seja, o derramar dessa água, a gente será cheio do poder, cheio do Espírito Santo, cheio da manifestação do Espírito Santo. Então, você vê como que é importante isso. Só um minuto. Então, você vê como que é importante essa manifestação. Eu estava checando se está gravando, ok? Essa manifestação do Espírito Santo como água. Para você ter ideia, olha só, é tão legal essa manifestação, essa interpretação, que o ser humano, ele, de 3 a 7 dias é o máximo que ele pode viver sem água, ok? Porque os seus ossos precisam de água, o seu corpo inteiro é 60% de água. Então, nisso a gente vê como que é a ação do Espírito Santo em nós. A gente não vivemos sem a ação do Espírito Santo. Precisamos beber água, ok? Ou seja, a gente tem sempre estar com o Espírito Santo em nós. Aí temos uma manifestação muito conhecida, que é essa manifestação, é o fogo, ok? Essa é uma das mais faladas. Eu acho que tem pessoas que são não crentes, quando entram na igreja, ficam desesperados. Quando alguém fala, vai cair fogo dos céus, vai cair fogo. A gente pensa, vou chamar o corpo bombeiro, está caindo fogo aqui. Por quê? Porque é um símbolo do Espírito Santo que identifica a sua ação. Tem o propósito de aquecer, purificar, endurecer, modificar e destruir. É uma ação igual a do fogo, entende? Então as pessoas elas ficam falando, lá vem o Senhor com fogo, com chamas de labaredas e não sei o quê, entende? Mas é uma manifestação do Espírito Santo que é expressa pelas pessoas e que um novo convertido ou um não crente não compreenderia de maneira alguma, mas é uma manifestação que ela pode acontecer como se o Espírito Santo estivesse descendo mesmo, aquecendo as pessoas. Aconteceu um caso em Tupã, que me contaram sobre o pastor Teodoro, o vô da Gisele. Eles estavam orando, tipo, no porão da igreja, e alguém viu como se estivesse manifestando um fogo descendo, e a igreja orando, e chamaram o corpo de bombeiro, e aí eles entraram para lá, as pessoas estavam de joelhos quebrantados, e o poder do Espírito Santo, ou seja, a maneira que a pessoa enxergou, é a maneira que é a manifestação do seu Espírito, que ele vem para nós. Então, mas é algo parecido com fogo. Isso caracteriza a presença do símbolo do Espírito Santo. Então, Atos 2 e 3 diz, como que de fogo, não que ele é fogo, mas como de fogo, houve uma manifestação. Por outro lado, em alguns lugares da Bíblia, o fogo serve como juízo, ok? Como separação das pessoas. Aí vemos o fogo do inferno, fogo que será lançado o joio, e assim por diante. E agora temos aqui a presença do Espírito Santo como fogo também, que aquece. Temos também o óleo. Então aí temos outro também muito mal usado às vezes, que é o óleo. O óleo aparece nas Escrituras como um simbolismo bem amplo em relação ao Espírito Santo. Ele limpa, lubrifica, alimenta e purifica. Então, o Espírito do Senhor, Jeová me ungiu. Ali fala de óleo, ou seja, algo poderoso aconteceu e foi tomado. Então, temos a manifestação, o exemplo do óleo no Antigo Testamento, e agora temos a presença do Espírito Santo, como do próprio Jesus diz que isso aconteceu com ele. Ou seja, uma maneira que o Espírito Santo cobriu ele. Entende? A maneira que o Espírito Santo cobriu. Hoje todos os crentes são ungidos por Deus para a realização de sua obra. Não existe um privilégio de classe, ok? Então, a unção do Espírito Santo está nos santos. A Bíblia diz nos santos. Quem são eles? Os crentes. Então, ninguém pode dizer, aquele tem o óleo do Espírito Santo. Você não tem o óleo do Espírito Santo. Aquele tem unção do Espírito Santo. Você ali, aquela igreja não tem unção do Espírito Santo. Irmão, quem somos nós para falar isso? Entende? A gente tem de entender que a manifestação do Espírito Santo se dá através dessa unção, e ela foi dada a nós, ok? Ela foi dada a nós.
se manifestou a nós. Então, você procura os textos bíblicos, e os textos bíblicos vai te aperfeiçoar no que está dizendo aí sobre o óleo. Então, temos a pomba, o símbolo de mansidão, delicadeza. A primeira vez que fala da pomba é quando Jesus estava sendo batizado, e aí João, ele teve algo como parecido como uma pomba, pousou. Então, não quer dizer que o Espírito Santo sai por aí como uma pomba se manifestando às pessoas, ok? Não é isso, é algo como parecido, como. E é tão interessante que pulamos a Bíblia, as palavras que estão pertinho uma das outras e tomamos a definição para nós. Então, tem que tomar cuidado. Se você está lendo, como se a sua Bíblia está dizendo que o Espírito Santo é a pomba que desceu sobre Jesus, ok? A sua tradução está errada, porque a tradução correta tem como uma pomba eu vi descer sobre o Senhor. Era o símbolo de que estava descendo ali a mansidão, a pureza, a simplicidade. Então, é um arquétipo da mansidão, da paz. Então, ele habitando ali. E aí podemos ver que o Espírito Santo tem essa manifestação. E aí temos um outro, que é uma comparação, que é sobre o símbolo do vinho, ok? O vinho na Bíblia é símbolo de alegria, prazer, regozijo e celebração. Não está falando do excesso do vinho, porque a Bíblia diz que o excesso do vinho é embriaguez, é tomada, a pessoa se torna escrava. No Antigo Testamento, o provérbio diz não se embriague, e vários outros textos. Não está dizendo que o vinho ele é um problema, está dizendo que a embriaguez é um problema. E aí que entra o símbolo do Espírito Santo. O próprio Paulo em Efésios, ele diz, não se embriaguem com vinho, ou seja, não tomem em excesso vinho. Ele diz, porque produz contenda, mas embriague-se, ou seja, que o Espírito Santo seja algo que tome você, que tome o seu sentido, te guie, porque sabemos que a bebida alcoólica, ela toma o sentido da pessoa, ela está fazendo coisas então, absurdas, coisas absurdas e absurdas e absurdas. Para quem já viu bêbado fazendo coisa absurda, eu vou te contar uma. Eu vi um bêbado beijando um poste. Ele literalmente chamava o nome da esposa. E a gente chamou a esposa dele e ela pegou um cabo de vassoura e desceu nas costas dele e falou: você é bêbado aí beijando um poste nojento. Então, você entendeu o que está acontecendo? Porque ele foi tomado sentido. E quando fala ser embriagado pelo Espírito Santo, no sentido de comparação ao vinho, ou seja, nós somos tomados, nossos sentidos somos tomados. A gente vai sair aí fazendo qualquer coisa? Não, o Espírito Santo não vai fazer isso, entendeu? E outra também, o Espírito é sujeito ao profeta. Então, o Espírito Santo não vai pedir hoje, nos dias de hoje, você andar como Isaías andou nu por aí, ok? Porque vai ser uma coisa muito estranha e eu acredito piamente que o Espírito Santo não vai fazer, principalmente o raciocínio que temos sobre nudez hoje é muito grande em relação a isso. Ok, vamos lá? Selo. Temos outro símbolo do Espírito Santo, selo. Selo, durante muitos anos, foi confundido por alguns cristãos como sendo sinal do batismo com o Espírito Santo. Você foi selado. Então, as pessoas, elas confundem o selo com o batismo. Não é, ok? Na verdade, o selo é um sinal de prosperidade, ok? O selo é um sinal de propriedade. Quando aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo, tornamos-nos propriedade. Como diz Efésios 1:13, que também vos estáis ouvindo a palavra, a verdade, o evangelho da salvação, entendo ele também, que foste selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, recebemos, porque Jesus disse que receberíamos o Espírito Santo. Ok? Então, a gente tem de prestar atenção nisso, como sinal de propriedade que não pode ser violado. Esse selo aí é um selo que levava, entende? Você não poderia revogar. Penhor. O Senhor trata o Espírito Santo como maior fonte de segurança do cristão. Penhor é a garantia, ok? É como a maior fonte de segurança da salvação. Então, enquanto o Espírito Santo está aqui, eu estou garantido. Okay? Por isso que a Bíblia diz, não entristeçais, não pecais contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado em que eu retiro o Espírito Santo e diz, eu não quero isso. Eu não quero isso. Aí eu começo a fazer as coisas e digo que são obras de Satanás, e aí tem uma outra explicação
que veremos mais para frente, se Deus quiser. E você percebe que sem a presença do Espírito Santo você não tem salvação. Então, ele é o penhor, possuir o passaporte para a eternidade, pois ele é a nossa garantia. O Espírito e a noiva diz: vem. Que aí está escrito em Apocalipse: ora vem, Senhor Jesus, venha. Aí temos aí também um texto falando sobre o dom. O Espírito Santo é simbolizado como uma dádiva, um dom de Deus. O Espírito Santo é um presente que foi dado por Deus. Então temos aí Lucas, entendeu? Deus vai dar boas dádivas. E temos também agora os nomes do Espírito Santo. Então temos desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento os nomes que é dado ao Espírito Santo. Nomes que trazem a sua característica, nomes que trazem a sua função. Entende? Você me chama Pastor Marcos, meu nome é Marcos. A função é pastor. Entende? A pessoa tem que saber que minha função é pastor. Minha função, ou seja, o meu dom, a vocação que o Senhor me chamou. Você chama professor, a vocação da pessoa. Professor Antônio, professor Ivan, professora, o nome de uma professora. Então, a mesma coisa acontece com os nomes do Espírito Santo e a sua vocação, o seu trabalho ou a sua ação. Então, temos aí o Espírito de Yahvé. Então, temos 18 nomes listados na Bíblia. Espírito de Yahvé, Isaías 11, 12, 1 Coríntios 3, 16. Ele é chamado Espírito de Deus ou Espírito. Sua atividade está certamente relacionada às atividades de Deus Pai no Antigo Testamento, a ponto de muitas vezes ser confundido com o poder vindo da parte de Deus. A ação do Espírito Santo era tão grande que era confundido como se o próprio Deus era uma força vindo do próprio Deus. Meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Gênesis 6 e 3. Ou seja, o Espírito Santo tinha uma ação naquela época e aí Deus disse que ele não ficaria ali. Então temos o Espírito de Cristo, Romanos 8 e 9. O Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo devido à sua obra, está associado ao ministério de Cristo. Durante todo o seu ministério, Jesus contou com a atuação do Espírito Santo direta, uma atuação direta, e também o Espírito de Cristo, porque o Cristo ordenou ao discípulo que permaneça em Jerusalém, e aí disse: vai lá que eu vou enviar o Espírito Santo, entende? Ele virá sobre nós. Ele é chamado Espírito de Cristo porque seria enviado também com o propósito de glorificar a Cristo. Ele vai me ensinar sobre tudo, a ação do Espírito Santo, ele vai ensinar sobre Cristo. Por que é importante o Espírito Santo ensinar sobre Cristo? Porque é a obra de Cristo que nos traz a salvação. O Espírito Santo quer nos trazer o penhor, o selo, a salvação em nossas vidas e confirmar isso em nós através desse Espírito. Paracletos, que é usado em João 14,16, ou seja, consolador, defensor, ajudador, intercessor, advogado. Então, é parte do Espírito Santo fazer isso, ok? A Bíblia diz que não sabemos orar e o Espírito Santo, ele geme em intercessão, ele intercede por nós. E aí o próprio gemidos inexprimíveis, Romanos 8 e 26, e o próprio Cristo, que ele seria um consolador, ele estaria conosco até a volta de Cristo. O que me traz a certeza de que Jesus vai voltar é o Espírito Santo. É ele que me consola, é ele que me edifica, é ele que me ensina e é ele que me mantém vivo. A presença dele me mantém firme naquilo que é a palavra de Deus, um livro que muitos chamam de loucura, a criação dos homens, etc. Eu acredito porque o Espírito Santo mantém vivo dentro de mim as palavras de Cristo. E ele é o consolador e meu ajudador. O Espírito Santo também é um nome que é dado a ele, salientado, estão sendo o caráter essencial dele, é o Espírito, sua função santificar o crente, conferir a qualidade da sua vida cristã. Santidade muitas vezes confundido com aparência, porém a verdadeira santidade produzida pelo Espírito Santo está refletida no caráter do cristão dia a dia. E aí nós temos o quê? Fruto do Espírito. Quem produz ele, fruto do Espírito? O Espírito Santo. E ele produz o quê? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5 e 22. Então é papel do Espírito Santo
sendo ele santo, nos santificar. Então, é o Espírito Santo que nos santifica, porque ele é santo, ele quer que a gente se torne santo. Espírito de verdade. O Espírito Santo foi enviado como intérprete de Cristo. Todo ensinamento deixado pelo Senhor, se o discípulo for relembrado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele nos lembra das verdades. É ele que ilumina nossa mente para compreendermos as Escrituras, pois é o Espírito da verdade. Então, é ele que vai nos ajudar. Espírito de promessa. Ele é o Espírito de promessa porque foi prometido por Deus. Então, é aquele que a gente estava esperando. Espírito da graça, chamado assim pelo fato de aplicar na vida do homem toda a obra salvífica. É ele que aplica em nós, é ele que regenera-nos, é ele que traz um novo nascimento. Espírito cria e preserva a vida no universo, e ele criou a nossa vida em nós. Então, o Espírito Santo, ele manifesta, gera um novo homem, por isso que fala, aquele que nasce da água e do Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo, que há essa transformação. Espírito de adoção, o homem ao aceitar Cristo passa pela experiência do Novo Testamento, operado pelo Espírito Santo. O Espírito não apenas regenera, mas faz o homem filho de adoção, ou seja, ele faz com que sentimos adotados por Deus. O Espírito da glória, o Espírito Santo exalta o cristão que passa por várias tribulações, mas permanece fiel. É a glorificação que vai vir através do Espírito. Ok? Então, estamos aí na lição 4. E agora vamos passar uma rápida ação panorâmica para a gente fechar nosso capítulo, fechar a nossa unidade. Está sendo rápido, mas eu, professor, acredito que você está estudando. Acredito que eu estou só revisando para você em rápidas palavras e tirar dúvida de vocês, entende? Você me ligando, mandando uma mensagem lá no grupo da ITBN, que é o nosso grupo que temos lá, você mandar uma mensagem, dizer, pastor, tenho dúvida nisso, me ajuda com aquilo, me indica um livro para ler mais sobre o Espírito Santo. Então, a gente está fazendo uma revisão, porque os demais trabalhos se envolvem entre você estudar, entre você perguntar, mesmo que seja agora na aula ou depois. Então, eu conto com você. E você conte contigo mesmo, ok? Dedique 15 a 20 minutos para estudar esse livro. Então, ação, capítulo 5, vemos aí a ação do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo está associada à obra de Deus Pai, embora discreta. Então, a referência no período. Então, a ação panorâmica do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, nós temos algumas ações aí que você pode ver, ok? Essas ações, elas se manifestam, primeiro, na criação e manutenção do universo, está nos textos bíblicos em Salmo 104, a presença dele, dando uma beleza sem igual, e ele trabalhando nessa ação e manutenção do universo. Isso é maravilhoso, isso aqui dá aulas e aulas só de falar sobre isso, principalmente no nosso cuidado ecológico, cuidado do planeta. Ação no pré-dilúvio, ou seja, até se encheu de violência, e aí o Espírito Santo foi no sentido de retirado, ou seja, não contender com o homem, aí começou o juízo de Deus, e vemos um juízo universal. A atuação do Espírito Santo no patriarcas, quando ele trabalha ali, quando vemos ele trabalhando com o patriarca, apesar de não ter menção, a não ser a menção de que José tinha o espírito dos deuses, ou seja, ali a gente vê que o Espírito Santo estava presente. A atuação no período mosaico, aí sim há uma manifestação maior. Ali vemos o Espírito, uma unção saindo de Moisés para aqueles 70 anciãos, número 11, 17, o Espírito Santo vendo e ajudando aquelas pessoas para criar todos os artesanatos, toda a criação que havia, que era uma sombra do que ia acontecer e uma sombra também das coisas do céu. O Espírito Santo orientou eles. E aí vemos o Espírito Santo ajudando nessa época. Dos juízes, aí o Espírito Santo atuando, uma das grandes atuações é em Sansão. Atuação no período monárquico, aí vemos aí a ação do Espírito Santo sendo cheio na vida de Saul. Aí entra já uma outra parte, que é a parte profética, entende? Tem até uma palavra êxtase ali para manifestação do Espírito Santo.
E vemos Davi orando: Senhor, não retire de mim o teu espírito, você tirar alguma coisa que está nele por causa do pecado. Aí temos a parte profética, né, atuação, uma delas muito grande, Isaías 44:3, e Joel dizendo que derramarei do meu espírito sobre isso, sobre aquilo, sobre os seus filhos, sobre os empregados. Temos essa atuação. No período interbíblico, apesar de não ter se falado, que é o período do silêncio, entende? Porém, eu acredito que o Espírito Santo estava trabalhando, porque foi o período em que formou o Antigo Testamento. Logo após, quando Jesus ele nasce, o Antigo Testamento está quase completamente escrito como uma Bíblia da época, entende? Os textos bíblicos. E eu acredito que a atuação também do Espírito Santo ali, alimentando a mente da presença do Messias chegando. O Messias está chegando, porque foi muito forte na época de Jesus, na época que precede ele. Temos a ação panorâmica no Novo Testamento. E aí já é uma atuação mais concreta, mais realizada. Então, no ministério de Jesus, todos esses textos bíblicos que você pode ler, quando Jesus ele trouxe essa revelação, Jesus compartilhou, o Espírito Santo revestiu Jesus, houve uma manifestação. Jesus compartilhou a unção do Espírito Santo com o discípulo, recebei o Espírito quando ele estava ressuscitado, e as suas últimas palavras foram: não, mas receberei virtude do Espírito Santo quando vier sobre vocês. E ele fala sobre o Consolador, aquele que virá. Vemos na vida dos apóstolos o Atos do Espírito Santo, o Atos dos Apóstolos, como que o Espírito Santo se manifestou. A partir do livro de Atos, o Espírito Santo marca sua entrada na igreja. Atos 2, o Espírito Santo vem e fica na igreja. Então não existe mais vem Espírito Santo, a não ser que seja literal, para que ele vem para reinar. Mas não existe mais vem Espírito Santo, ele já está aqui. O Espírito Santo já está aqui. Entende? Então, se você canta: ó, Deus envia o teu Espírito, ele enviar para onde se ele já está aí? Entende? É uma pergunta que eu faço quando eu vejo essas músicas. Mas se for uma música, como fala, poética, tudo bem. Mas se for literal, não. Okay? Se vem Espírito Santo, se for de uma maneira poética, uma maneira que está invocando que a presença dele haja, que a presença dele seja atuante, aí eu acredito na música, até canto ela. Mas se for de uma maneira que você está pedindo que o Espírito Santo venha porque ele não está aqui, é estranho, entendeu? Aí eu não canto. Então, o Espírito Santo, a partir do livro de Atos, o Espírito Santo marca sua entrada triunfal. Então, o Espírito Santo ele não vem mais, já está na igreja, ele se manifesta na igreja, o poder dele está aí. Então, a vida do Espírito Santo marcou profundamente a história da igreja, ok? Aí temos os apóstolos, o Espírito Santo manifestando na vida dos apóstolos, entende? E aí eles começam a receber a autoridade de Pedro. Pedro muda completamente a maneira dele agir, sem timidez, com autoridade. Pedro, ele se manifesta. Temos Paulo, entende? A manifestação na vida de Paulo. Aí temos aí, após descer do Espírito Santo, Pedro assumiu a liderança da igreja, a página 94. E aí temos o ministério de Paulo, o encontro com o Senhor no caminho, discípulo de Barnabé, as viagens, como que Paulo sentiu a presença de Deus, como que foi o ministério dele pelo Espírito Santo. Ele mesmo falou que tem todos os dons do Espírito Santo, ele mesmo tinha visão, ele mesmo tinha interpretação, ele tinha tudo, graças a Deus. Então, foi página 95, Paulo foi um dos apóstolos que teve o privilégio de receber profundas revelações de Deus, entender a íntima relação com o Espírito Santo. Então, ele declarou que a igreja é o corpo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, sempre foi no plural, entendeu? Somos templo do Espírito Santo, que habitassem e tinha ciúmes, que selava, penhou. Então, Paulo trouxe uma explicação profunda. E temos a atuação no ministério da igreja. A igreja se tornou objeto de cuidar, atenção do Espírito Santo. Ele é responsável pela conversão, ok? E ele é responsável pela santificação, pela mudança. Ele é responsável quando Jesus voltar, entende? Ele é responsável por tudo isso. Então, o Espírito Santo e o pecador. Aí temos um papel importante, que é convencer, gerar fé, levar o homem ao novo nascimento
e fazer do homem uma nova criatura. Isso tudo é o papel do Espírito Santo no pecador. Então, entenda, quando a pessoa está em pecado, a gente prega o Evangelho. O Evangelho ele é boas novas. Quando você prega o Evangelho, o Espírito Santo ele já está atuando na cabeça da pessoa. Então, ele ilumina a pessoa a entender isso é verdade. Entende? Mesmo que a pessoa rejeita depois, ela diz, eu não quero isso, mas é a ação do Espírito Santo em João 16:7, convencer ele, olha, isso que está dizendo é verdade, você é pecador, você precisa de um Salvador. Aí a pessoa fala, eu não quero isso, eu quero viver minha vida. Aí ela já rejeitou aquilo que ela precisava rejeitar. Ok? E é onde que quando a pessoa aceita, ela se faz parte dos eleitos de Cristo, aquela eleição em que a igreja se torna eleita, a eleita de Cristo. Somos eleitos porque o Espírito Santo, ele, através da iluminação do poder, e aí ele gera fé, a nossa fé ela nasce, e aí leva ao novo nascimento, você muda de atitude e faz do homem uma nova criatura. Então o Espírito Santo e o crente, então vemos aí que o Espírito Santo ele mora em nós, mora na igreja. O Espírito Santo ele santifica-nos, ele vai mudando, vai transformando nossas atitudes, ele gera o fruto do Espírito. E aí temos aí por último, ele transformará o nosso corpo debilitado em corpo glorioso e nos arrebatará ao encontro do Senhor. 1 Tessalonicenses. Tudo papel do Espírito Santo e ação do Espírito Santo. Aí temos por último a atuação do Espírito Santo no arrebatamento. Será uma tarefa do Espírito Santo, isso é importante. 1 Coríntios 15, 51 e 53, 1 Tessalonicenses. Então, será um milagre tão grande que o mundo perceberá esse acontecimento, entende? Então, o Espírito Santo vai acontecer. Então, o Espírito Santo ele vai estar trabalhando. Então, o Espírito Santo não ficará inativo, sairá da terra. Ele é onipresente, então ele estará constante. Muita gente fala, vai ser tirado do Espírito. Não, mas não é tirado do Espírito. É uma apostasia tão grande que as pessoas rejeitam até o próprio Espírito Santo, onde haverá condenação sobre ela, que será blasfêmio contra o Espírito Santo, mais ou menos para esse lado. Entende? Será uma apostasia tão grande como há até hoje, uma apostasia tão grande com as pessoas com a presença dele. Então não é dizer assim, quando Cristo vier e vier para reinar, é isso, é aquilo, no grande milênio, o Espírito Santo não vai estar agindo, por isso as pessoas vão se rebelar contra Cristo. Não é. É que é uma apostasia muito grande que eles vão se rebelar. Amém? Pronto? Nosso horário, passamos 11 minutos, que o desejo meu é que cada professor desenvolva até 8h30. Vamos abrir para perguntas e aí estudaremos na próxima a doutrina dos homens. Alguém tem pergunta? Pastor, eu tenho pergunta. Pachuchu, abra o seu áudio e aí e diz, eu tenho pergunta. Ok? Alguém tem pergunta? Quer perguntar alguma coisa sobre a doutrina do Espírito Santo? Vamos lá? Alguém tem pergunta? Ninguém tem pergunta? Tranquilo? Ok? Se amanhã surgir uma pergunta, o que você vai fazer? Enviar para mim. Ok? Se eu puder responder, amém. Se eu não puder responder, a gente troca uma ideia depois e procura, ok? De uma maneira em que possa haver uma maneira de chegarmos a um entendimento bíblico. Então, eu espero que você tenha aprendido bastante hoje. E aí estamos aí falando sobre o Espírito Santo. Deus abençoe a você. Dá um joinha aí para mim enxergar você e falar que você, amém, glória a Deus. Muito obrigado. Tudo certinho? Deus abençoe, Lucinei. Valeu, meu branquinho. Deus abençoe a todos vocês que participaram dessa aula. É muito longa, mas continua firme. Entende, os irmãos e aqueles que estão assistindo, estude a tua Bíblia, estude com livro e com outros recursos. Se precisar de livro de indicação, você também que está me ouvindo aí, meus irmãos, você precisa de indicação sobre o Espírito Santo. Pastor, queria me aprofundar mais. Te indico livros, ótimos livros para a glória de Deus. Amém? Vamos estar orando então para terminar. Pai, obrigado, Senhor, pela vida desses alunos. Obrigado pela vida de todos eles, Senhor.
por cada um que está ouvindo a tua palavra, Pai. Venha com a tua presença e manifestação para a glória do teu nome, eu te louvo. Amém. Deus abençoa, até a próxima, em nome de Jesus, e encerramos a nossa aula aqui. Deus abençoe.